Olá, ele é cofundador da Nice House Brasil, uma plataforma de mídia e entretenimento direcionada à geração Z. Entre os principais trabalhos desenvolvidos por essa plataforma está a criação da primeira casa de TikTokers do Brasil, um espaço totalmente voltado para a criação de conteúdo. Com o sucesso do negócio, a Nice House foi adquirido pela Final Level Company, uma empresa que atua em colaboração com plataformas sociais e marcas visando a cultura gamer. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2016, foi professor de inglês ainda durante a faculdade e executivo de contas na Pressworks, assessoria de imprensa, e na BCW Brasil. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje o jornalista William Amaral. Will, obrigado por você ter vindo. Obrigado, professor. É um prazer estar por aqui. Prazer é nosso. É sempre legal conversar com bons ex-alunos para a gente saber do que vocês estão fazendo no mercado, como é que está a sua vida profissional e como é que foi esse período acadêmico aqui. Bom, para a gente começar, por que você resolveu fazer jornalismo? Cara, Vanderlei, essa é uma pergunta muito interessante, porque a maioria das pessoas não sabe, mas eu prestei 5 vestibulares para engenharia de produção e prestei um vestibular só para jornalismo. E foi muito interessante porque eu sempre fui muito bom em exatas, eu tinha muita facilidade para aprender, mas tinha alguma coisa na escrita, principalmente, que me chamava. E eu acho que isso é muito interessante dizer isso, porque no colégio eu tinha uma professora de redação que era terrível, que me pegou para Cristo, tudo que eu escrevia para ela era ruim, era péssimo, só que eu sempre tive uma consciência. Eu sempre tive uma consciência própria muito forte, então eu sabia que o que eu estava fazendo ali era muito bom. E aí eu entrei num ciclo dentro da minha cabeça, quando eu estava no colégio, de eu vou tirar um 10 com essa professora megera, que me detesta. Consegui tirar um 10 com ela nos 3 anos do ensino médio, e tirei, o que eu consegui desse momento ali, que foi muito interessante, foi quando eu prestei o Enem. A minha nota da redação foi a maior nota que eu tirei de todos os cadernos do Enem. Então, eu tirei 920 na redação do Enem. E foi um momento muito interessante, porque eu já havia, quando eu prestei o Enem, eu tinha prestado também as 5 faculdades de engenharia de produção, passei em todas, e aí eu prestei, quando eu vi a minha nota do Enem, eu falei, cara, eu não vou fazer engenharia de produção, não. Me entendendo como uma pessoa LGBTQIAP+, também, eu entendo que o ambiente da engenharia não ia ser um ambiente muito amigável para a pessoa que eu sou. Eu entendo que eu estava escolhendo um caminho mais fácil, que não era necessariamente o que eu queria, mas que ia ser fácil para eu me desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava muito de escrever esse desafio que eu tive durante o ensino médio para tentar me provar a todo custo para aquela professora, a nota que eu tirei no Enem, a minha admiração, principalmente pelo universo da moda, me fez refletir muito sobre a minha escolha na hora de utilizar a minha nota do Enem. Porque eu também não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu passei um monte de faculdade que eu não podia pagar. E eu tinha uma inscrição para fazer no ProUni, o programa Universidade para Todos. E eu me apliquei na faculdade de jornalismo para o Mackenzie, depois de fazer toda essa reflexão, depois de pensar muito sobre todos esses fatores. E o meu grande sonho naquele momento era me tornar, no futuro, obviamente, um editor de moda da Vogue ou da Elle Brasil. Você falou que fez a questão, usou a nota do Enem para o Mackenzie, mas por que o Mackenzie? Cara, isso é muito engraçado também, porque a minha primeira opção não tinha sido Mackenzie, tinha sido uma concorrente. Porque o Mackenzie abriu as bolsas no ProUni no meu ano um pouco depois, porque o ProUni ele fica aberto uns 4 dias para você se inscrever. Aí eu fiz minha inscrição, coloquei como primeira opção a PUC São Paulo, e não tinha bolsas do Mackenzie ali. E aí, depois de uns 2, 3 dias, eu entrava todo dia, porque você conseguia acompanhar. Gente, é muito agoniante. Você conseguia acompanhar, conforme o corte vai subindo e as pessoas vão se inscrevendo, a colocação que você fica, né? E aí, eu acompanhava todos os dias. No segundo, terceiro dia, surgiram as bolsas do Mackenzie, e aí eu inverti. Eu coloquei o Mackenzie como primeira opção, a PUC São Paulo como segunda. Porque na minha infância eu tive uma pessoa muito querida que passou pela minha vida, que era o marido da minha mãe, que ficou com ela por 10 anos, foi um casamento que durou 10 anos. E, enfim, ele foi a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida. Era uma pessoa, assim, que tinha resposta para tudo, conhecia muitas coisas, era uma pessoa muito intelectualizada e foi uma pessoa muito importante para o meu crescimento intelectual e para o meu desenvolvimento enquanto ser humano. E ele havia estudado aqui também. Tá. Ele estudou na época dele, há muito tempo atrás, ciência da computação, nem sei se tinha esse nome na época, mas ele tinha estudado aqui e era um grande sonho meu estudar na mesma universidade que ele tinha estudado. Fora, obviamente,
todo o currículo de professores que a gente tem aqui, os mestres e doutores incríveis que ministram aulas dentro do curso de jornalismo aqui no Mackenzie. Eu fui pesquisar a vida de todo mundo antes de me inscrever nas faculdades também. E foi basicamente por isso, é uma questão basicamente emocional. Espero que não tenha se arrependido. Nem um pouco, nem um pouco. Will, você falou do ProUni. Qual foi a importância do ProUni para você e para a sua geração? Cara, eu acho que o ProUni, ele lembrou das pessoas que querem muito estudar e não têm oportunidade. Na época que eu me apliquei para a faculdade, eu costumo dizer que eu sou o Zé Bolsinha. Eu era bolsista no ensino médio, eu era bolsista no curso de inglês que eu fazia. E eu, obviamente, precisava de uma bolsa para estudar na faculdade, porque não tinha dinheiro. Na época que eu entrei na faculdade, minha mãe, enfim, ela tinha... ela estava numa situação muito complicada da carreira dela, ela estava num emprego que ela não estava ganhando nem R$ 1.000 direito. E, tipo assim, R$ 1.000 para sustentar ela, eu e minha avó e uma casa. E era muito difícil. Tipo, a gente tinha o dinheiro da minha mãe, esses R$ 1.000, e tinha a aposentadoria da minha avó para juntar e pagar as contas e pagar tudo. Então, era impensável tirar qualquer dinheiro da nossa renda para pagar uma universidade, uma mensalidade e tudo isso. Eu até passei numa universidade pública, só que era uma universidade na Federal de Juiz de Fora. E não tinha como eu me mudar para estudar lá, porque o custo ia ser a mesma coisa que pagar uma mensalidade em São Paulo. Então, o ProUni, ele vem como um programa que realmente muda a vida das pessoas, cara. Ele é um programa social que muita gente chama os programas sociais, né, principalmente dos governos Lula e Dilma, de esmolas, né? E eu discordo veementemente desse tipo de posicionamento, porque eu sei o impacto que o ProUni teve na minha vida. E não só as pessoas elas vão ter acesso à universidade. Isso é muito importante. Você vai ter acesso à universidade, você vai ter acesso a profissionais e professores e mentes incríveis que vão lhe ensinar e vão lhe situar no mundo, principalmente quando você escolhe um curso de humanas. Isso é muito valioso, isso é muito profundo, isso muda você enquanto ser humano. E não só como meramente um profissional que está se preparando para o mercado. Então, o ProUni, ele foi uma peça fundamental para que eu pudesse me desenvolver não só profissionalmente, me entender como parte integrante de uma profissão, de um universo de trabalho, mas foi muito importante para eu me entender enquanto ser humano. E eu acho que esse combo é muito poderoso e ele muda, de fato, a vida das pessoas. Você já acabou de dizer que o ProUni foi muito importante para você. E a faculdade, num primeiro momento, te assustou? Quer dizer, pelo que você está relatando, você vem de um mundo totalmente diferente, não tinha nem condições de pagar, que seja uma metade da mensalidade, e aí você chega nesse universo. Como é que foi o primeiro impacto? Cara, em quesito social não foi um grande impacto, porque eu também era bolsista num colégio particular no ensino médio, até por isso que eu pude me candidatar ao ProUni. Então, como eu era bolsista durante a minha era do colegial, eu convivi sempre com pessoas de um mundo muito diferente do meu. Então, era aquela coisa dos colegas voltarem de férias da Europa, dos Estados Unidos, ter o tênis mais caro da última moda, ter o material escolar do mais caro e tudo mais. Então, eu já tinha um convívio minimamente ali com esse mundo. Obviamente, também me atraía por esse mundo. Eu queria ter uma condição financeira no futuro em que eu pudesse ter todas essas coisas maravilhosas também. Mas quesito social não foi uma grande surpresa, mas eu fui a primeira geração da minha família a entrar na universidade. Quer dizer, minha avó não estudou, a minha mãe também não estudou. Então, eu fui a primeira pessoa a entrar e concluir a universidade. E eu tinha um pouco de medo, aquela autossabotagem de tipo, cara, será que esse lugar é pra mim? Será que eu vou conseguir dar conta do nível de estudo que essa galera espera de mim, né? Quando eu peguei minha primeira apostila de filosofia e sociologia aqui no Mackenzie, comecei a ler os textos e não entender nada. Eu falei, cara, eu sou muito burro, eu não vou conseguir, não sei o quê, não sei o quê. Mas foi uma primeira insegurança e acho que com o tempo, com os professores, com os colegas, eu tinha um grupo de amigos muito próximo e a gente estudava muito juntos, a gente se ajudava muito ali emocionalmente, financeiramente, intelectualmente. Então, esse grupo de apoio, e isso é muito engraçado. Os meus amigos mais próximos da universidade eram todos pró-unistas. Então, a Larissa Kolosuke, brilhante, abriu a própria empresa recentemente também, era pró-unista. A Isabela era pró-unista, Pedro Balciunas era pró-unista. Então, eram as pessoas com as quais eu consegui me aproximar com mais facilidade, mais tranquilidade, porque a gente tinha vindo do mesmo mundo. E é muito interessante essa sinergia. E modéstia à parte, e sem falsa modéstia também, nós éramos os melhores alunos da turma.
podia comparar com qualquer um dos outros alunos. Inclusive, professores mencionavam isso em sala de aula e isso irritava alguns alunos, que depois a gente ia fumar um cigarro ali no térreo e viravam pra gente e falavam: meu pai rala o dia inteiro para pagar minha mensalidade, tem gente que não paga. Meu amor, parabéns pelo seu privilégio. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E como é que foi tua formação na faculdade? Como é que foi o desenvolvimento dentro da faculdade, intelectualmente? Como é que que experiência que você tirou daqui? Cara, a gente até conversou um pouquinho antes sobre isso, né? Eu acho que a universidade, ela teve um papel fundamental na minha formação intelectual. E o que eu quero dizer com isso? Ela teve um papel fundamental para que eu conseguisse me compreender como ser humano, mais do que isso, como um ser humano dentro de uma cidade, de um estado, de um país, de um mundo, dentro de um contexto político-econômico, dentro de um sistema econômico específico, dentro de uma linha de pensamento predominante, tanto na economia quanto na política. Então, eu acho que eu entendi o meu lugar no mundo, eu entendi os meus arredores com muito mais profundidade. Eu não entendia de política profundamente, não entendia de economia profundamente, e eu também não tinha uma noção social do que era a sociedade, do que era o indivíduo na sociedade, o que é estrutural, o que não é estrutural. Então, todas as aulas que eu tive, todos os professores que estiveram ali ensinando tanta coisa pra gente, me fez perceber o meu lugar no mundo, me fez entender o mundo melhor e me fez ter as ferramentas necessárias para que eu autonomamente pudesse questionar tudo que estava ao meu redor. Questionar a sociedade, questionar as pessoas, questionar o sistema, questionar o que estava... entender para mim o que era certo e o que era errado. Porque eu acho que antes da universidade, a minha formação intelectual vinha muito de imposições familiares. Então, tudo que eu pensava não era o que eu pensava. Eram que esse grupo de pessoas que me criou pensavam e reproduziram, e eu passei a reproduzir junto com elas. Então, foi uma quebra, essa formação intelectual que eu tive na faculdade foi uma quebra muito grande com os paradigmas que eu mesmo criei por meio da minha criação. Você acha que você conseguiu utilizar isso fora da faculdade? Com certeza, com certeza. Eu acho que, e eu falo isso e eu acho que não é um problema, não quero que as pessoas me entendam mal, mas eu sempre digo isso e falo com todo mundo que eu trabalho, com quem quer estudar jornalismo, que vem conversar comigo. Cara, a faculdade não vai te preparar para o mercado de trabalho, ponto final. Não vai. A faculdade de jornalismo não te prepara para o mercado de trabalho, mas ela vai te dar uma formação intelectual fenomenal para que você desempenhe um trabalho esplêndido em qualquer área da comunicação que você queira exercer. Você pode estudar jornalismo e você pode ser jornalista, você pode ser publicitário, você pode trabalhar com marketing, você pode trabalhar com comunicação corporativa, você pode ser assessor de imprensa, você pode ser relações públicas. E não desmerecendo outros cursos, é que eu acho que a formação intelectual do curso de jornalismo ela é muito sólida. Então, isso te dá liberdade, quando você vai para o mercado, de encontrar diferentes possibilidades e diferentes oportunidades para você buscar ali. Em cima disso, você fez um curso que não é obrigatório o diploma para o exercício legal da profissão. Isso não te preocupou? E aproveito essa pergunta e faço outra em cima. Você acha interessante ou importante a formação acadêmica para você e para a área de comunicação? Olha, eu acho que a formação acadêmica ela é importante, não necessariamente por ser comunicação, mas eu acho que a formação acadêmica ela é importante por conta da base intelectual e da carga intelectual que ela vai gerar para você. A comunicação ela é uma profissão que vai exigir de você, independentemente da área, que você seja muito questionador, que você seja muito curioso, que você leia e se informe muito a respeito de qualquer área que você queira seguir. Então, como formação intelectual, ela vai te ensinar, ela vai te dar as ferramentas para que você exerça a profissão da maneira que você quer exercer. Dito isso, eu não acho que a formação acadêmica é fundamental. Sem ela, você não vai conseguir seguir o jornalismo, ou o marketing de influência, ou a área que você queira seguir ali dentro da comunicação. Eu não acho que ela é fundamental, mas eu acho que ela é muito importante para te formar intelectualmente. E eu acho que as pessoas acabam não entendendo muito bem esse limiar entre precisa ou não precisa fazer faculdade de jornalismo. Cara, vai da tua vontade. O que você quer? Você quer se formar intelectualmente? Você pesquisou a grade do curso que você vai fazer? Você pesquisou a matéria? Você pesquisou os professores e os mestres e doutores que vão estar lá te ensinando? Você tem interesse nisso que eles vão ter para te passar? Isso também tem que vir muito da sua vontade individual e da sua análise pessoal sobre aquilo. Quando eu fiz a minha própria análise, para mim valeu muito a pena. Antes de entrar na faculdade, eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, eu quero essa formação, eu quero buscar isso.
mas foi uma escolha que eu tive. O Gustavo Meira, por exemplo, que é um dos meus sócios na Nice hoje, ele é um menino prodígio que nunca passou por uma universidade, mas ele participou da fundação da Stone, que é uma das maiores empresas que a gente tem. Ele passou por inúmeras empresas gigantescas e ele se formou no mercado de trabalho e hoje ele atua na comunicação também. Mas ele não precisou passar por uma faculdade. E ele é uma pessoa questionadora, extremamente curiosa também, como eu disse, e ele buscou outros meios para se formar. Eu busquei este meio para me formar e para mim foi incrível. Mas não é toda pessoa que tem o perfil de estar na universidade, não é toda pessoa que tem essa ambição e há pessoas que gostam de buscar outros caminhos, né? Acho que vai muito da sua vontade individual e daquilo que você analisa que vai ser melhor para você. Evidentemente, quando você entrou na faculdade, você não pensava em fazer o que você está fazendo hoje. Não. Imagino que você imaginava um jornalismo tradicional. Uhum. O que mudou foi a necessidade, quer dizer, eu vou partir para uma área diferente em função do que está acontecendo no mercado. Como você chegou a hoje? Cara, isso é muito engraçado. Eu estava lendo algumas coisas esses dias e fui assistir alguns filmes antigos que eu gosto muito. E uma coisa que apareceu muito frequente em coisas recentes que eu ando consumindo o fracasso é o maior professor que você vai ter na sua vida. E eu fracassei muito no meu objetivo de me tornar redator do jornalismo tradicional. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu entrei aqui, era exatamente isso que você disse, professor. Eu queria entrar para uma grande revista de moda, eu queria ser editor-chefe num futuro dessa grande revista de moda, queria me especializar nesse segmento, queria trabalhar com jornalismo de redação clássico. E aí eu fui tentar. No primeiro semestre, foi primeiro ou segundo semestre de jornalismo, acho que foi final do primeiro semestre, eu me inscrevi no programa de estágio da Folha, de São Paulo, fui até a última etapa, não passei. Aí, no futuro próximo, ali no terceiro semestre da universidade, eu me apliquei para Editora Abril, me apliquei para Editora Globo e me apliquei para TV Globo. Fui até quase as fases finais de todas elas e não passei em nenhuma para os programas de estágio desses lugares, que eu almejava muito estar. Uhum. E aí eu respirei fundo e falei, cara, será que esse é o meu lugar? Comecei a me questionar, será que esse é o meu lugar? Será que essa é a profissão, que esse é o segmento da profissão que eu realmente quero ir? Será que isso é para mim? E aí eu comecei a refletir mais sobre isso e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em assessoria de imprensa, né? Eu comecei a fazer algumas entrevistas, entrei numa agência que era voltada à divulgação de pequenas e médias empresas, empreendedorismo, startups, era um universo bastante empresarial de relações públicas / assessoria de imprensa aí, e era uma posição de redator. Então eu escrevia o tempo inteiro sobre isso. Gente, tem release que eu escrevi publicado do Pequenas Empresas Grandes Negócios, Exame, Isto É. Tipo assim, o jornalista não se deu ao trabalho de modificar uma ou duas frases e publicou os materiais que eu escrevia. Modéstia à parte, eram materiais muito bons, mas ainda assim materiais comerciais de empresas que queriam comunicar alguma coisa ali. Só que eu me apaixonei pela escrita. Acho que, em primeiro lugar, eu já era muito apaixonado pela escrita, mas eu me apaixonei pela escrita desse universo, que era um universo que, quando eu entrei, eu não conhecia muito bem, de empreendedorismo, PMEs e tudo mais. Me apaixonei por esse universo, tanto que fiquei 5 anos escrevendo direto sobre isso. Cheguei à conclusão de que eu nunca teria minha própria empresa, que eu queria só escrever sobre essas grandes histórias, mas eu não queria ter o meu próprio negócio. E foi aí que minha perspectiva foi mudando. Ao mesmo tempo que eu via meus colegas que trabalhavam em redação extremamente sobrecarregados, embora estivessem felizes de estarem naquela profissão, porque é o que eles tinham escolhido, era um salário muito baixo, eram sobrecarregados, trabalhavam demais por muito pouco, era muita pressão por muito pouco, e eu não sabia se exatamente era aquilo que eu queria para a minha vida, porque eu vim de um começo extremamente humilde, eu não tinha nada. Então eu precisava pensar em como eu ia quebrar esse ciclo de pobreza na minha própria vida, e não era uma opção para mim trabalhar muito e ganhar pouco. Nunca foi uma opção. Eu ganhava bem no mercado de assessoria de imprensa e relações públicas, muito melhor que meus colegas em redação, muito embora o meu desejo fosse, em um primeiro momento, estar ali. Depois fui trabalhar na WPP, atendendo Boticário também, que foi quando eu encontrei fiquei 5 anos sendo redator de empreendedorismo. Depois fui trabalhar com marketing de influência na BCW Brasil, onde eu atendi o Boticário. Então, eu trabalhava nas frentes de maquiagem e perfumaria deles. Então, caí de cabeça no mundo de influência. Não conhecia nada, porque meu trabalho era muito direto com jornalistas.
comecei a aprender sobre o universo de influência. Eu já conheci o universo da maquiagem, porque eu sempre estive consumindo avidamente isso na internet. Mas aprendi a fazer evento, aprendi a trabalhar com criador de conteúdo, aprendi a criar, a falar sobre produtos, serviços, empresas, pessoas, de uma maneira muito diferente, que é a maneira dos criadores de conteúdo de falar. Então é como se fosse um novo, com perdão da comparação, mas é como se fosse um novo jornalismo de revista, né? Os influenciadores, eles são os novos repórteres do que as revistas eram antigas, antigamente, né? Então foi um lugar também que eu aprendi muito. Então eu acho que a minha necessidade foi me levando para caminhos que eu não esperava, que não era exatamente aquilo que eu sonhava. Mas é aquilo, né? A vida acontece entre os planos. Você já disse que gostou muito de fazer o Mackenzie e valeu a pena fazer jornalismo? Para mim, valeu. Valeu, assim, eu acho que fora a formação que a gente já falou muito aqui sobre, estar na universidade é uma experiência de vida que eu acho que todo mundo deveria ter a possibilidade de vivenciar por conhecimento. Eu gosto de estar cercado de pessoas que sabem muito mais do que eu, porque assim eu posso aprender muito com elas. E a universidade é esse lugar. É o lugar em que eu vou encontrar não só meus colegas que estão estudando jornalismo comigo, eu vou ter contato com mestres e doutores incríveis que vão me dar aula, eu vou poder trocar com o pessoal do curso de Direito, com o pessoal do curso de Arquitetura, com o pessoal do curso de Engenharia, trocar ideias, trocar experiências, trocar... Ai, como é que é a tua área? Como é que é a tua área? O que você faz? O que você faz assim, faz assado? Então, é um ambiente muito propício para o conhecimento, para o autodesenvolvimento, para o desenvolvimento coletivo. Então, porque eu acho que as pessoas valorizam muito de tipo, a faculdade tem que te preparar para o mercado. Sim, parceiro, a faculdade tem que te preparar para o mercado. Mas ela também tem que ser esse ambiente de pensar, de questionar, de trocar. É uma experiência, é como se fosse um recorte de uma experiência social ideal em que diferentes intelectuais de diferentes áreas se encontram e trocam ideias e conhecimentos e evoluem mutuamente com isso. Eu acho que esse ambiente da faculdade é muito bom, é muito benéfico para a pessoa como indivíduo. A gente aprende também, Will, muito, a gente aprende muito com vocês. Obrigado, querido, obrigado por você ter vindo, prazer, acho que foi muito legal ouvi-lo, né, falar sobre essas questões todas e você já está convidado para vir aqui falar com os nossos alunos diretamente sobre isso. Com certeza, vai ser um prazer. Muito obrigado pelo convite, Vanderlei. Estou muito feliz de ter vindo aqui conversar contigo e muito sucesso para nós, jornalistas. Sucesso para você. Muito obrigada. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.